no capítulo 2 do profeta Ezequiel, meus irmãos, Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, levanta-te, levanta-te, e você vai falar para o povo a minha palavra, você vai falar para Israel o meu recado. Mas Senhor, o povo é de dura serviço, o povo não aceita a tua palavra, o povo é do coração duro, eles não vão escutar, eles não querem saber, eles só querem viver nos seus deleites e prazeres. Mas o Senhor continuou falando para ele: eu não quero saber se o povo ouve ou não, eu quero que você fala, eu quero que você fala, Ezequiel. Veja bem o que está escrito. Ele me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e eles dirás: assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, falando a palavra do Deus de Israel, falando a palavra do Senhor. Repreende e exorta eles. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Ainda que hajam sarças e espinhos para contigo, e eu habite com ele, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os teus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas Senhor, eles não vão escutar, não me interessa. Fale o que eu estou mandando falar. Meus queridos irmãos, o homem não pode recusar o que Deus está mandando ele falar. O pastor tem que falar o que Deus mandar, mas irmão, ele não vai escutar, ele vai ficar bravo comigo. Não me interessa, fala o que eu te mando. Em quem é que você confia? É em Deus ou em seus inimigos? Você confia em Deus ou nos seus inimigos? Os crentes, meus irmãos, de hoje em dia não estão dando ouvidos à palavra de Deus conforme tem que dar. Como eu estava falando quando assumi o púlpito de Deus, o apóstolo Paulo passou inúmeras lutas na igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo chegou lá, viu as mulheres de cabelo cortado. Não pode! As mulheres não podem cortar seu cabelo. O apóstolo chegou naquela igreja, viu contenda entre os irmãos. Não pode haver contendas, tem que ter união. O apóstolo chegou naquela igreja, viu ali pecados até mesmo de fornicação. O seu enteado com madrasta praticando atos pecaminosos. Então o apóstolo Paulo mandava: corta fulano, porque ele está fora de Deus. E quando ele cortava, o povo se levantava contra ele. Este homem é de muita dureza. Este homem chegou aqui para acabar com os nossos prazeres. Este homem chegou aqui para acabar com os nossos deleites. Nós não queremos Paulo aqui. Nós queremos que Paulo, ele seja mais mole, que ele seja mais acessível, que ele venha a ser mais manso conosco. Paulo não estava interessado em ser manso, porque ele falava que a vinda do Senhor estava próxima, e quem quisesse subir precisava consertar com Deus. Os coríntios queriam que Paulo diminuísse a exigência do evangelho. Queria que Paulo não pregasse doutrina, queria que Paulo não pregasse duro, queria que Paulo fosse mais manso. Eu não entendo como que o povo de hoje em dia pode falar que lê Bíblia, mas não compreende a santa doutrina nas 13 cartas de apóstolo Paulo. Como que não pode compreender, sendo que Paulo aos Romanos, Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, Paulo
em Efésios, em Filipenses, em Gálatas, em Colossenses, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, 2 Timóteo, Filipenses. Eu não entendo como os homens de hoje em dia podem carregar uma Bíblia debaixo do seu braço e não viver na presença de Deus como deve viver. Os crentes dos nossos dias estão querendo que nós diminuamos a exigência do Evangelho. Os crentes da nossa era, meus queridos irmãos, anjos das igrejas, estão querendo que vocês diminuam a exigência do Evangelho, mas isso não é permitido para nós, isso não é permitido. Se nós diminuirmos a exigência do Evangelho, seremos amaldiçoados por Deus, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 9, ainda que o anjo desça do céu e vos anuncie um outro Evangelho que não seja este seja amaldiçoado. Eu não quero ser amaldiçoado, por isso eu não vou diminuir a exigência do Evangelho. Não vou diminuir. Não vou diminuir, não vou. Há igrejas que quem manda nela é a mocidade. Há igrejas nos nossos dias que quem manda nela são as mulheres. Há igrejas em nossos dias que quem manda nela é o conjunto das senhoras. A igreja em nossos dias, que quem manda nela é a esposa do dirigente. A igreja em nossos dias, que quem manda nela são os novos convertidos. E o pastor fica fora de tudo. O pastor é mandado por estas pessoas. Onde é que está escrito, meus irmãos, que a igreja tem que ser comandada com conjunto de mocidade, com conjunto de senhora, com obreiros? Onde é que está escrito esta palavra? A igreja, meus irmãos, ela tem um pastor, e quem comanda na igreja é o pastor ungido por Deus, é o pastor que Deus colocou. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Tem pastor que já diminuiu a exigência. Eu pude observar aqui que muitas pessoas pediram cartas para outra igreja, entregaram carteirinha. Eu vou para outro ministério, irmão, fica com Deus, amém, vai em paz, que o Senhor te acompanhe. Há pastores nos nossos dias que já diminuíram a exigência do Evangelho. Já não são aqueles pregadores que aplicam a disciplina. Já não são aqueles pastores que aplicam a doutrina de Jesus. Mas também eles têm um motivo para não aplicar a doutrina. Porque eles têm medo da mocidade ir embora da igreja. Eles têm medo do conjunto das senhoras ir embora da igreja. Ele tem medo dos membros irem embora da igreja. Tem medo. Se eu pregar doutrina, o meu povo vai embora. Se eu pregar doutrina, os meus obreiros vão embora. Se eu aplicar disciplina, ele vai embora. Não vai não, irmão. Porque aquele que aceitou Jesus Cristo, ele gosta da verdade. Ele gosta da doutrina de Jesus. Se o pastor não prega a doutrina porque tem medo do povo ir embora da igreja, é porque ele está fora da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que a lei foi feita para os injustos. A lei, tendo em vista que a lei não é feita para o justo. A lei foi feita para o justo? Foi, irmãos? Não, a lei foi feita para quem? Para os injustos, para os rebeldes. De onde eu vou aplicar a lei? Na vida do fiel. Aonde eu vou aplicar uma disciplina naquele irmão, naquela irmã que não mereceu a disciplina? Se não houvesse rebelde na igreja, Deus não haveria mandado os mandamentos. Se Deus mandou os mandamentos porque o povo estava fora da justiça de Deus, então Deus falou: aquele que andar nos meus mandamentos, aquele que guardar minha palavra até o fim, este será salvo. Este será salvo. Aleluia, glória a Deus. Não importa se o membro vai permanecer ou se vai sair, a palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser pregada, irmão.
De que adianta você ficar passando a mão na cabeça do irmão que está em falta diante de Deus, mas não ter edificação na igreja? De que adianta você ficar coitando o erro da irmã, o erro do irmão, mas a igreja ficar aquela confusão, aquela contendaiada, aquela brigaiada? De que adianta isto? Eu estou disposto a morrer por causa do Evangelho de Cristo. Pode me matar. Pode me atirar pedras. Se Deus me mandou falar, eu falo. Porque eu confio que Ele pode me ressuscitar no último dia e me dar a salvação da minha alma. Nós não estamos em uma igreja tradicional. Nós não estamos em uma igreja batista, nem quadrangular, nem universal. A nossa igreja é uma das igrejas primitivas. Igreja que exorta, igreja que doutrina, igreja que disciplina. Aleluia. A palavra tem que ser pregada como ela é. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo. Completa. A lei foi feita para os transgressores e rebeldes. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 a 11. A lei foi feita para os irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas e homicidas, aquele que mata a mãe, pai e mata o seu semelhante. Parricida é quem mata o pai, matricida é quem mata a mãe, e homicida é aquele que mata o seu semelhante. A lei foi feita para estes, para os devassos e sodomitas, para os roubadores de homens, os mentirosos, perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina. A lei foi feita para estes. A lei não foi feita para o irmão que é humilde diante de Deus. A lei não foi feita para o irmão que vive perdoando a quem te ofendeu. A lei não foi feita para o homem que vive em jejum e oração. A lei não foi feita para o homem que vive em obediência aos mandamentos do Senhor. Não foi feita. A lei foi feita para os infiéis, para ver se os infiéis consertam diante de Deus, porque o pensamento de Deus, a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e que possam ser salvos por ela. Como Paulo sofria naquela igreja. Paulo sofria demais naquela igreja, meus irmãos. Paulo, meu Deus do céu. Paulo chegou na igreja e a igreja estava numa confusão tremenda. Parece que todo mundo em Coríntio era profeta. Parece que todo mundo lá. 1 Coríntios capítulo 14, viu, irmãos? Vocês podem examinar isto que eu estou falando. Coríntios 14, parecia que naquela igreja todo mundo era profeta. Todo mundo dava recado. Todo mundo fazia uma só coisa. Estavam indo contra o que Deus falava. Há igrejas nos nossos dias que Deus usa o pastor no altar para pregar uma mensagem de conforto para a igreja. E quando acaba a mensagem, os profetas começam a dar recado um por um na igreja. Sua vida está assim, vai acontecer assim. Sua vida está assim, vai acontecer assim. Começa a torcer o que Deus falou no altar. Se Deus falou, se você que está em pecado, humilha que Deus te perdoa. Se você está em desobediência, humilha que Jesus te exalta. Então Deus fala no altar desta maneira, e com pouco termina o culto, o irmão começa a falar: eu estou vendo o diabo na sua vida, você tem que consertar, senão você vai para o inferno. Deus já falou com ele no altar. Deus já falou com ele no altar. Me perdoa, irmão, em nome de Jesus. Deus já falou com ele. Deus não precisa usar tantos de uma vez. Torcendo o que Deus fala no altar. Irmão, sua vida está assim, assim, assim. Com os recadinhos. Parece que um tem inveja do outro. Cada um quer ser mais usado do que o outro. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Coríntios, capítulo 14, verso 40, que
tudo tem que ser feito com ordem e decência, de modo a não causar escândalo. Livro de Coríntios, capítulo 14, verso 33, diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, e é um Deus de edificação. É um Deus de edificação. Deus é Deus maravilhoso. E o plano de Deus é de salvação para todos nós. Vamos ler o que está em Coríntios 14 para tirar dúvida de muitos irmãos. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, isso na igreja de Corinto, por isso que o povo queria crucificar Paulo mesmo. Paulo teve que morrer mesmo. Foi um mártir. Paulo foi um mártir, porque ele era durão mesmo, ele pregava e não estava nem aí, tinha que morrer mesmo. Afinal de contas, ele aceitou Jesus para ser salvo e não para perecer no pecado. Afinal de contas, apareceu um clarão para ele na estrada de Damasco. Foi para ele ser salvo, e não um predador, e não um mercenário. Mas ele honrou o seu chamado. Ele honrou o seu chamado pregando, exortando, disciplinando. Que diremos, pois, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Tem que ser tudo para edificação e não para destruição. Se alguém falar em língua, faça-se isto por 2 ou quando muito por 3. E por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Todo mundo tem que calar. Pois todos podereis profetizar. Todos podem profetizar. Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os dons do Espírito Santo são para consolar a igreja e não para destruir a igreja. Os dons do Espírito Santo é para edificar e esclarecer o fiel, e não para colocar o fiel em pensamentos de confusão. Mas será se é Deus que está falando? Será se é isso? Mas eu fui revelado lá na igreja pelo irmão fulano de tal, que Deus está fazendo isso e isso na minha vida. Agora vem o outro e me dá um recado completamente ao contrário do que Deus me revelou. Mas que Deus é este? Deus é Deus de confusão não, igreja! A maior das revelações está escrita em 66 livros contidos na Bíblia Sagrada, no cânon de Deus. A maior revelação. Deus, Ele exige conserto de muitos de nós, irmãos. Deus exige conserto e humildade da nossa parte. Para transmitirmos o recado de Deus, precisamos estar em jejum, oração e humildade diante dEle. A exaltação tem que sair fora. Deus não falou conosco a semana passada que por causa do eu e da vanglória, o apóstolo Pedro não negou Jesus? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Nós controlamos o Espírito de Deus. Se você fala que não pode controlar, por que você não fala língua estranha lá dentro do ônibus, então, perto dos católicos, para eles chamar você de doido? Quando ele pode dar lugar, ele dá lugar. Porque, irmãos, eu vou falar para vocês, o Espírito Santo é uma máquina dentro da gente, sabe? Se a gente não controlar, a gente está falando língua estranha direto.
Quem é batizado no Espírito Santo sabe disso. A vontade dele é de ficar dando glória, 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 glória. Ele tem vontade de ficar direto dando glória. Mas não pode, tem que sujeitar o Espírito, tem que sujeitar o profeta. Coríntios capítulo 14, verso 32. O Espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Amém? Amém? Versículo 40, mas faça-se tudo com decência e ordem. Pastor não pode ter medo de pregar. Viu, mocidade? Vocês são os pastores de amanhã. Atalaias, vocês são os pastores de amanhã. E se vocês tiverem medo de pregar, porque o povo não vai ficar na igreja, vocês estão lutando contra Deus, porque o povo vem quando prega a verdade. O povo vem quando fala a verdade. O povo não gosta de mentira, o povo não gosta de fofoca, o povo não gosta de desobediência. O povo, ele gosta de santidade, de jejum, de oração. É disto que o povo gosta. Quantas vezes eu vejo o católico reprovar a crente dessas outras igrejas que tem por aí. Pessoas mesmo já falaram comigo no evangelismo pessoal. Às vezes quando eu evangelizo, o povo chega, ó, irmão, eu não vou aceitar agora não, mas quando eu aceitar Jesus, eu quero ser de uma igreja que prega doutrina, porque tem muito crente aí que assiste televisão, que bebe vinho no Natal, que pratica coisa errada. Eu não concordo com isso. Os próprios católicos já sabem que está errado praticar tais coisas. Por que nós vamos diminuir a exigência do evangelho? Você quer ir para o inferno, Anísio? Você quer ir, Fernando? Quer ir, Kátia? Quer ir, irmão? Quer ir para o inferno, Jucimar? Quer, Geraldinho? Quer, Vanderlei? Quer, irmão Zezito? Efigênio, Osvaldo? Valteir? João Romano? Ninguém quer ir para o inferno, então você tem que pregar doutrina na sua igreja. Você tem que exortar, tem que exigir, tem que disciplinar os crentes da igreja. Pastor não pode ter medo de pregar. Ou é pastor ou não é. Ou é ou não é. Pastor tem que ensinar a ovelha o caminho que ela deve andar. Pastor tem que dar o pasto para a ovelha. Tem que dar comida para a ovelha. Tem que ensinar o caminho que ela deve andar para não se desviar dele. Mas o povo não quer aceitar. Problema do povo. Você vai para o céu e o povo fica. Sim ou não, igreja? Dá glória a Deus. Mas, irmão, se pregar a doutrina, a mocidade vai embora da igreja. Os membros vão embora da igreja. Os irmãos vão embora da igreja. Não vai não, irmãos. Os salvos permanecem. Os salvos permanecem. Permanece ou não permanece, irmãos? Tem alguém aqui que tem essa experiência? Tem alguém? Os salvos permanecem ou não permanecem? Permanece, os salvos permanecem. Agora os infiéis, tudo escapa entre meus dedos. Um quer ir para um lugar, outro quer ir para o outro, outro quer ir para outra igreja, outro quer ir para outra congregação, o outro quer fazer isso, fazer aquilo outro. Deus não aprova tal coisa. O que Deus mandou falar, tem que falar. A verdade tem que ser falada. Você tem que pregar o que Deus mandou você pregar. E nada ao contrário do que Deus mandou. Tem que pregar. Tem que falar. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. A Bíblia diz que os mornos não vão entrar no céu. Os mornos serão vomitados. Verso 16. O que é isto, crente morno? É aquele que aceita só uma parte da Bíblia. É aquele que aceita somente uma certa pregação. É crente Raimundo, um pé na igreja e o outro pé no mundo. Este é o crente meio termo. Crente meio termo, Deus vai vomitá-lo da sua boca. Deus vai vomitá-lo. Quem aqui aceitou Jesus para ser salvo? Da glória a Deus.
Então não questiona a palavra de Deus. Fé é muito mais além do que está escrito em Hebreus capítulo 11. É muito mais além. Fé, podemos classificar a fé, é fazer a vontade de Deus sem fazer perguntas. Fé é fazer a vontade de Deus sem fazer perguntas, sem duvidar de nada, porque Deus é o nosso galardoador e nosso Salvador. Aleluia, pode glorificar a Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Irmãos, quem está aguardando a volta de Jesus, levante a mão. Levante a mão, irmãos. Digam todos: bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé. Eu sei que Deus está falando no seu coração aí. Porque o fogo de Deus arde continuamente no coração do servo fiel. Só quem está sentindo fogo vai fazer uma oração agora a Deus. Senhor, eu quero me humilhar mais diante de Ti. Eu quero ser mais humilde. Eu quero abraçar a santa doutrina. Aleluia. Comece a dar glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos na Tua presença, ó Deus, para receber a Tua palavra. Queremos ser salvos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, meu Deus. Santo e maravilhoso é o Teu nome, Senhor da glória. Santo e maravilhoso é o Teu nome, Senhor da glória. Confirma a nossa vitória, a nossa salvação. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Santo e adorado é o Teu nome. Santo e adorado é o Teu nome, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Aleluia. Senhor, capacita-nos mais para a Tua obra. Capacita-nos mais, Senhor, meu Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.